Gente, nós estamos na reta final desse projeto, viu? Amanhã é quarta-feira. Aí nós temos quarta, quinta e sexta. Provavelmente sexta-feira nós vamos ter uma linda festa aqui, porque aí no sábado será o leilão. Alguém vai ter que levar essas troçadas aí tudinho. E aí a gente vai levantar a nossa tenda e vamos voltar para a igreja. E vamos querer que vocês nos acompanhem, assistam, participem também lá na igreja. Mas agora nós vamos continuar a nossa série de palestras sobre a palavra de Deus. E hoje a lição também vai trazer muita luz para todos nós. Vamos orar para a gente estudar a Bíblia? Davi, vamos orar, Davi? Você nasceu que nem um melzinho. Agora vamos orar. Oremos, gente. Silêncio. Querido Deus, Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por essa festa, por esses momentos. Estamos aqui nos alegrando, nos divertindo e nos conhecendo e brincando, mas acima de tudo, Senhor, nós viemos aqui para aprender mais a Tua Palavra. E nesse momento nós pedimos que o Espírito Santo direcione essa mensagem e coloque no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos lá, Davi. Lembram que eu prometi a vocês que eu ia falar sobre igrejas? Porque na mente de Deus só existem duas igrejas. Na visão da Bíblia, só existem duas igrejas. E as igrejas que nós encontramos na Bíblia, elas não têm nome. Elas têm características. E esse é o tema de hoje, gente. Hoje é o dia que você vai aprender que na Bíblia só tem duas igrejas. Aliás, desde o início da história da humanidade, a palavra de Deus apresenta apenas dois lados. Dois lados. Dois caminhos. E Jesus disse que um caminho é largo e o outro é estreito. E o texto bíblico diz, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entre pela porta estreita. Se só tem duas, Jesus está orientando para você entrar na estreita. Por quê? Lê aí. Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Está vendo? Só tem duas portas. Uma é estreita, não dá para passar com muita bagagem. E a outra você passa do jeito que você quiser, levando tudo que você quiser levar. Só que a larga vai para a perdição. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram. Então tem duas portas, dois caminhos. E você está aí nesse cruzamento aí. Tem que decidir, gente. Chegou a hora de decidir. Existem apenas dois senhores. Jesus disse, dois senhores. Mateus 7, 13 e 14. Mateus 7, agora é o 24, eu acho. Ninguém pode servir a dois senhores. Por que não pode servir a dois senhores? Porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Ninguém pode servir a dois senhores. Não dá para ficar com um pé do lado de Deus e o outro do lado do diabo. Não dá. Vamos prestar atenção. Pode passar. Só existem dois tipos de edifícios na Bíblia. Um
que é edificado sobre a rocha, e o outro que é edificado sobre a areia. E Jesus disse, lê comigo, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, olha, veja o detalhe, todo mundo está ouvindo. O que pratica, o que coloca em prática o que está ouvindo, é comparado a um homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha. Agora eu pergunto, uma casa construída sobre a rocha, tem perigo dela cair? Não, porque rocha é rocha. Porque veio a chuva, transbordar os rios, soprar os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela não desabou. Por quê? Porque tinha sido construída sobre a rocha. Jesus disse isso aqui para mostrar que as pessoas que se apegam à palavra de Deus, que colocam em prática aquilo que aprendem, ninguém derruba elas. Aleluia! Ninguém derruba uma pessoa que ama e que obedece à palavra de Deus. Ninguém derruba. Pode vir tempestade do jeito que for. Agora, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, fica só ouvindo, faz de conta que não ouviu, é comparado a um homem insensato, ou seja, louco, que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela desabou. Por quê? Porque tinha sido construído sobre a areia e foi grande a sua ruína. Quando Jesus fala dessa casa, ele está falando sobre o quê? Do que Jesus está falando? Sobre a nossa vida, certo? Nossa vida como uma construção. Todo dia você vai edificando, certo? Em cima de que você está edificando? Vamos mais? Grande a sua ruína. Ouvir a palavra e guardar, colocar em prática. Então, o tema de hoje é as duas igrejas da Bíblia. E como nós somos o povo que estuda a Bíblia, estamos aqui todas essas noites para estudar a Bíblia. Então hoje a Bíblia vai dizer a diferença entre esta igreja e aquela. Porque na Bíblia só tem essas duas. E elas não têm nome, elas têm características. Então vamos ver as características dessa primeira aqui do lado. As características da primeira igreja aqui. Quem é o dragão? Satanás. Então o texto de Apocalipse 12, 17 diz assim: o dragão ficou irado, ou seja, ele ficou com muito ódio de quem? Da mulher. E ele foi travar uma guerra com o restante da descendência dela. Quem é esse restante? Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Vocês lembram que eu preguei ontem o que era o testemunho de Jesus? O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E quem tem o espírito de profecia entende a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus foi dada para você entender. Agora, aqui aparecem duas características. Essa primeira igreja que nós vimos, ela tem essas duas características. Ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Ou seja, ela tem entendimento da palavra. Deus revela para os que obedecem os mandamentos. Em uma certa ocasião, os discípulos perguntaram: mestre, por que o senhor fala às multidões em parábolas? Lá em Mateus capítulo 3. Aí Jesus disse: porque a vós outros vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles tudo se fala por parábola. Qual é a diferença entre vós outros e eles?
é que vós outros é os que se achegam para aprender, para obedecer. E eles são aqueles que apenas ouvem e às vezes nem ouvem. Então, Jesus explica tudo, revela tudo para os que guardam os mandamentos de Deus. Então, essa igreja tem essas duas características. E tem mais essa aqui, tem mais esse comentário aqui de Efésios capítulo 2, verso 20. Essa igreja aqui da direita, ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É isso que está escrito lá no Novo Testamento, em Efésios capítulo 2, verso 20. Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, o outro texto lá de Mateus diz que a nossa vida tem que ser edificada sobre a pedra. Mas agora esse texto diz, que pedra é essa? Jesus Cristo. Ele mesmo é a pedra angular. Então, esta igreja, ela guarda os mandamentos de Deus, e ela tem o testemunho de Jesus, e ela é edificada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Ou seja, esta igreja aqui, ela aceita a Bíblia toda, o Antigo e o Novo Testamento. E ela não tem nenhuma doutrina que foi criada fora da Bíblia. Nenhuma. Essa igreja aqui, desse lado, ela não tem ensinamento de homem, ela só tem ensinamento da Bíblia. Certo? Vocês entenderam qual é essa primeira igreja? Não tem nome, como eu já disse ontem. Os membros dessa igreja, o povo que compõe esta igreja, pode estar espalhado em várias denominações por aí, que tem placas, nomes, não interessa. O que interessa é que Deus vai juntar todo o seu povo para ser um grupo só, que tenha essas características, que acredite na Bíblia toda e guarde os mandamentos de Deus e tenha o testemunho de Jesus. Pronto, essa é uma igreja que a Bíblia apresenta. E a outra? A Bíblia também apresenta as suas características. E nessa noite, em nome de Jesus, você deve sair daqui com a sua decisão tomada em seu coração, em qual dessas duas você quer estar. Porque olha as características daquela. Aquela tem as características em Marcos, capítulo 7, versículos do 7 ao 9. São palavras do próprio Jesus, tá certo? Jesus disse, aquela igreja ali, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, ensinamentos que não estão na Bíblia. Rejeitaram o mandamento de Deus. É interessante que, como Jesus fala as coisas com tanta sabedoria, porque tem um mandamento que a maioria das pessoas rejeita. A maioria das pessoas rejeita o mandamento. E Jesus disse, rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição do homem. Deus está dizendo isso para aquela outra igreja ali. Essa daqui tem as suas doutrinas fundamentadas na palavra de Deus. E aquela em doutrinas que são tradições dos homens. Diz que é uma coisa que não está na Bíblia. E você procura na Bíblia e não acha. Então, é tradição dos homens. E disse-lhe ainda, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. A própria tradição. Olha outra característica. Eu dei dois textos aqui, aliás, duas referências nessa igreja, duas referências, que são as referências elogiáveis, digamos assim, corretas. E aquela igreja também eu coloquei apenas dois textos. Olha o outro texto, Mateus 7, 21. Jesus está dizendo para aquela outra igreja, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Está vendo, gente? Não é só dar glória a Deus, não é só dizer, ó Senhor Jesus, não é só profetizar, não é só expulsar os demônios, não é só pregar a palavra com eloquência, não é só isso. Tem que fazer a vontade de meu Pai que está no céu. Assim disse Jesus.
Agora, essa história vem desde o começo. Essa luta vem desde o começo. Quem aqui já ouviu falar na história de Caim e Abel? Levanta a mão. Pois é. Lá no princípio, quando só tinha a família de Adão, Adão e Eva e seus 2 filhos, Caim e Abel, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 4, eu não vou ler o texto, mas vocês podem conferir. Olha, diz que Abel foi adorar a Deus e levou uma oferta de um cordeirinho. Está aqui o cordeirinho no altar. E Caim, o irmão de Abel, também foi adorar a Deus, também ergueu um altar e também levou a oferta. Só que a oferta de Caim foi diferente da oferta de Abel. E aqui está a representação e o princípio, o fundamento dessas 2 igrejas. Até hoje, existe uma igreja que oferece a Deus aquilo que Deus pede. E até hoje, existe uma igreja que oferece a Deus aquilo que eles querem oferecer, não o que Deus pede. Por exemplo, nós estudamos na lei de Deus que o sábado é o 4º mandamento da lei de Deus. E não tem como tirar dali. Se tivesse como tirar, os homens já tinham tirado. Deus não permite. Ninguém tira. Aí, aquela igreja de Caim oferece adoração em outro dia, que não é o dia que Deus pede. E aquele dia que a igreja de Caim oferece a Deus adoração é um dia inventado pelo homem. O nome do homem é Constantino, imperador de Roma. No ano 321 da era de Cristo, depois de Cristo, o imperador Constantino, imperador de Roma, constituiu o primeiro dia da semana como dia de adoração no lugar do 7º dia, que é o 4º mandamento da lei de Deus. Aí eu pergunto, é para a gente obedecer a Deus ou é para a gente obedecer o homem? O que é que vocês acham? É para obedecer a Deus? Muito bem. Então aqui estão os 2 caminhos, as 2 portas, as 2 estradas, os 2 edifícios e as 2 igrejas. Eu vou pedir a Davi para colocar agora um louvor e você medite nessa mensagem. Hoje a mensagem é só isso. Davi vai colocar um louvor e durante esse louvor eu vou ficar falando aqui. Porque, gente, hoje você vai escolher a igreja de Abel ou a igreja de Caim. A igreja de Caim ensina muita coisa que não existe na Bíblia. Muita coisa. É um conjunto de doutrinas falsas. Por que é falsa? Porque não está na Bíblia. Guarda o domingo. Olha, a igreja de Caim guarda domingo, reza para os mortos, acende vela, diz que Maria é mãe de Deus. Um monte de coisa que não tem na Bíblia. Pois é, Maria é mãe de Jesus, mas eles dizem que Maria é mãe de Deus. E não dá para ninguém ser mãe de Deus. E um monte de outras coisas. Na igreja de Caim as pessoas fazem do jeito que quer. A estrada é larga. Guarda o dia que quer, come tudo que quer, faz tudo que quer, né? Aquela é a igreja da estrada larga, da porta larga. Aí o texto bíblico lá em Gênesis diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. No entanto, ele não se agradou de Caim nem da sua oferta. Então, por que Deus se agrada de um e não se agrada do outro? Porque um faz o que Deus diz e o outro faz o que Deus não diz. Entenderam? A Davi vai colocar a música e você pense na música. Pense na música que eu vou fazer um apelo hoje aqui. Hoje você vai ficar com Abel ou com Caim, porque só tem esses 2 lados. Não, Davi, é 2 caminhos. Hoje eu vou querer saber quem vai ficar do lado de Abel e quem vai ficar do lado de Caim. Dois caminhos a seguir, 2 senhores a lutar. Qual dos 2 irei escolher? Há só uma decisão.
neste mundo encontrei mil motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Olha o que a música diz. Eu sou de Jesus e eu fico do lado de Abel. Eu, Dalva, eu fico aqui. E você, fica de que lado? Eu quero que todo mundo se levante e fique do lado que você quiser ficar. Eu quero ficar desse lado. E quem quiser ficar desse lado, venha pra cá. Deus seja louvado para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Fiquemos todos do lado de Abel, do lado da igreja que guarda os mandamentos de Deus, que tem o testemunho de Jesus, que acredita na palavra de Deus, que tem suas doutrinas baseadas na Bíblia. Já trouxe. Muito bem, Arimateia. Muito bem, irmão. Quem quiser ficar do lado da igreja verdadeira, venha pra cá, pra esse lado. Estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Vou convidar o irmão Gilton para vir aqui. Quem quiser ficar do lado da igreja verdadeira, venha pra cá. Do lado da igreja de Abel, do lado da igreja da Bíblia. O irmão Gilton vai louvar um hino aqui. Deus seja louvado. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu também já fiz a minha escolha e você acabou de fazer a sua escolha. Tudo que o céu precisa filmar, o céu está filmando. Valeu a pena, gente. Valeu a pena. Vocês entenderam a mensagem. Jesus, sou de Jesus, Senhor da vitória, alimento a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, eu me faz alegria. Eu já fiz minha escolha. Pode permanecer aí em oração, em entrega, em decisão. Eu já fiz minha escolha. Porque tudo que vocês quiserem aprender, nós vamos ensinar na palavra de Deus. Sou de Jesus. Continue aqui. Continue aqui. Tá ligado? Cuidado, porque você está na frente da caixa de som. O microfone de Gilton. Fala aí, irmão, no microfone. Fala, irmão. Som, ok. Ok. Pode aumentar mais um pouquinho. Tem uma coisa errada aqui. Acho que tô muito perto aqui, não, da caixa de som. É, vem mais pra cá. Eu acho que tá muito perto. Pode permanecer aí, gente. Pode permanecer.
saudade do meu lar, onde nunca fui. Sou peregrino aqui, oh, oh. Sou forasteiro. Tenho saudade do meu lar, onde vou morar. Quando a dor invade minha alma, parece que vou perder a calma. Então me lembro que sou peregrino. Ainda não cheguei em casa, mas esse dia vai chegar. Na minha casa vou entrar, nunca mais serei um forasteiro. O céu será para sempre o meu lar. Amém. Glória a Deus. Sou peregrino aqui, oh, oh. Sou forasteiro. Tenho saudade do meu lar, onde nunca fui. Sou peregrino aqui, oh, oh. Sou forasteiro. Tenho saudade do meu lar, onde vou morar. Ainda não cheguei em casa, por isso a dor. Ainda não cheguei em casa, por isso as feridas. Ainda não cheguei em casa, por isso as lágrimas. Ainda não cheguei em casa, mas logo vou. Quem crê diz amém. Sou peregrino aqui, oh, oh. Não viemos para ficar aqui, irmãos. Não viemos. Sou forasteiro. Existe um lar preparado para nós. Tenho saudade do meu lar, onde nunca fui. Sou peregrino aqui, oh, oh. Sou forasteiro. Tenho saudade do meu lar, onde vou morar. Lá não haverá mais dor, lá não haverá rancor, lá não haverá mais lágrimas.